A história começa com uma garota dizendo ao protagonista, Kuramini Kuan, que, se ele quiser, pode ir à casa dela. Esse convite certamente o surpreende, pois ele não esperava ser convidado para a casa de uma garota. O protagonista observa que há duas garotas muito bonitas em sua turma. A primeira é uma guiaru fofa chamada Hashima Ayana. A outra é amigável com todos, Haruno Hars. É para ela que o protagonista vai confessar seu amor hoje. Quando era criança, ele perdeu a família em um acidente. O pai, a mãe e a irmã mais nova. Ele ficou sozinho e perdeu a vontade de viver. Naquela época, Haruno foi quem o animou. Ela sempre esteve ao lado dele até agora. Se ele confessar seus sentimentos a ela, acredita que sempre ficarão juntos e se tornarão uma família. Ele quer recuperar tudo o que perdeu naquele acidente familiar. Se estiver com ela, um futuro brilhante certamente o aguarda. Infelizmente, ela rejeita sua confissão. Ela encara diretamente e explica que só o vê como um amigo de infância e que não consegue vê-lo como algo além disso. Essa resposta o abala profundamente. Ele sobe rapidamente em sua bicicleta e vai embora, sentindo que não há mais nenhuma razão para continuar vivendo. Seu futuro com Haruno se despedaça diante de seus olhos. Ele já não deseja mais viver. Ele continua pedalando, chorando e pensando na morte. Quando era no ensino fundamental, sua família e Haruno costumavam ir a um certo lugar, e é lá que ele quer acabar com tudo. Aquele lugar bonito é o que ele escolhe. De repente, seu estômago começa a doer, e ele percebe uma loja próxima, decidindo entrar. Ao entrar na loja, seu estômago ronca, e uma caixa o recebe. Ele fala com ela enquanto seu estômago continua fazendo barulho e pede para ir ao banheiro, o que a caixa permite. Enquanto está no banheiro, ele fala consigo mesmo, pois já não sabe mais o que está fazendo. Decide ir embora, e ao sair do banheiro, ouve a voz de um homem gritando, segurando uma faca e perguntando à caixa se ela quer morrer. Kuramini fica paralisado ao ver o que está acontecendo. O homem começa a exigir dinheiro e a caixa parece apavorada. É então que Kuramini percebe que se trata de um assalto. Ele para por um momento para pensar na situação, refletindo que de qualquer forma vai morrer. Mas, se puder salvar a caixa, esse pode ser seu último bom ato em vida. Se for para o céu, talvez possa ver sua família. De repente, ele interrompe o assaltante, que se vira. Kuramini o cumprimenta com um simples oi, e o assaltante começa a gritar, perguntando por que ele disse isso. Kuramini pede que ele pare de gritar tanto. O assaltante grita novamente, perguntando o que ele veio fazer ali. Kuramini responde calmamente que veio usar o banheiro. O assaltante pergunta se ele entende o que está acontecendo naquele momento. Kuramini responde que parece um assalto para ele. O assaltante retruca dizendo que Kuramini claramente sabe o que está acontecendo e pergunta por que ele está tão calmo, questionando se ele é algum tipo de agente especial. Kuramini afirma calmamente que é apenas um estudante do ensino médio procurando a morte. O assaltante se irrita e pergunta se isso não é sombrio demais. De repente, o assaltante perde a paciência e pergunta se Kuramini acha que ele não seria capaz de tirar a vida de alguém, gritando que vai matá-lo. Kuramini olha para o assaltante e diz para ele fazer isso, o que o deixa confuso. Kuramini continua, lembrando que disse recentemente que estava procurando um lugar para se matar, porque perdeu a família em um acidente. Ele acrescenta que sua amiga de infância, que significava tudo para ele, o rejeitou. Kuramini continua, dizendo que sua vida não vale nada. Ele se aproxima da faca, chega até a segurar a mão do assaltante e diz que se ele vai fazer isso, que seja rápido. Ele também faz um último pedido, que o assaltante não machuque a caixa e que se ferir alguém, ele o amaldiçoará até a morte. Kuramini encara o assaltante com uma expressão séria e diz para ele fazer isso. O assaltante fica nervoso de repente e pergunta se está falando sério. A caixa está claramente chocada com o que está presenciando. O assaltante entra em pânico e foge, gritando que não consegue fazer isso. Kuramini fica confuso, perguntando-se por que o assaltante tinha algum problema, já que ele até tentou agir de boa fé antes de morrer. Com o assaltante Goni, a caixa pergunta de repente se seu nome é realmente Kuramini Kuan. Kuramini pergunta como ela sabe seu nome. Ela explica que está na mesma turma que ele e que se chama Hashima Iona. Kuramini fica surpreso. Então percebe que ela é a Guiaru Hashima, uma das garotas bonitas de sua classe, a mesma Hashima que competia pelo título de garota mais bonita da turma.
Hashima e Haruno se parecem, e ver o quanto a aparência de Hashima mudou o surpreende. Hashima, então, pede que ele espere até o dono da loja chegar, e ele pergunta o motivo. Ela informa que é uma regra e que a polícia virá para fazer algumas perguntas. Ele concorda calmamente, embora ache isso irritante. Momentos depois, o dono chega e conversa com os policiais enquanto elogia o quanto eles são fofos. Hashima elogia Kuramini, dizendo que é incrível. Ele fica confuso com o que ela diz. Ela então comenta que ele assustou o assaltante ao dizer que ia se matar e acrescenta que é muito grata por ele ter salvado sua vida. Kuramini diz a ela que realmente estava planejando fazer isso, que perdeu a família em um acidente e que sua amiga de infância o rejeitou. Hashima olha para ele com preocupação. Ele se vira e diz que vai embora, mas ela de repente segura a manga dele. Quando ele se vira para ela, ela está olhando para baixo. Ela diz que ele é incrível e que se esforçou muito apenas para viver, mesmo sem família e tendo sido rejeitado pela garota de quem gostava. Ela acrescenta que não consegue aceitar isso e que talvez não devesse estar dizendo isso. Com lágrimas nos olhos, Hashima chora por ele e pede que ele viva. Kuramini se surpreende com suas palavras. Assim, de repente, ele parece mudar de ideia. Ele responde que não vai mais acabar com tudo. Hashima fica animada e pergunta se ele está falando a verdade, e ele concorda, dizendo que promete. Ele sorri e diz que ela é uma chorona, comentando que foi como se ela estivesse sendo assaltada novamente. Ela responde que foi assim que se sentiu e que ficou com medo. Ele diz que está feliz por ela não ter se machucado, e ela agradece. De repente, ele pede que ela se afaste, o que a assusta. É a primeira vez que uma garota, além de Haruno, toca Kuramini. Hashima pede desculpas rapidamente, e ele diz que não tem como se preocupar. Ele também agradece por ela ter se preocupado com ele. Ela fica lisonjeada e responde rapidamente que sim. Ele pergunta se a casa dela é perto, e ela responde que fica a cerca de 15 minutos de bicicleta. Ele também pergunta se a escola é longe, e ela diz que sim, acrescentando que vai de trem. Então, ela pergunta se a casa dele é perto. Ele explica que, na verdade, leva cerca de 3 horas para chegar lá. Espantada, ela pergunta o motivo. Ele lembra que era porque ele ia acabar com tudo e se matar. Ela grita novamente, pedindo que ele pare, pois está preocupando-a. Preocupada, ela comenta que 3 horas é muito longe e deve ter sido terrível. Ela pergunta se ele mora com alguém que possa buscá-lo. Ele responde que mora sozinho e que só tem 5 ienes. Enquanto Hashima se preocupa com ele, o rosto dele parece genuinamente feliz quando acrescenta que não é tão ruim, porque ele pôde me conhecer e esses 5 ienes tornaram isso possível. Hashima começa a rir de repente, dizendo que ele é farpento. Então ela o convida para ir à casa dela. Ao ouvir isso, ele, claro, fica surpreso. Ela esclarece que ela também mora sozinha, então não há com o que se preocupar. Ainda surpreso, Kuramini pensa em como será um homem e uma mulher juntos. Ele também lembra que sua amiga de infância não o via como um homem. Ele se pergunta se realmente não é um homem. O gerente da loja observa de longe e comenta que é ótimo que a Yana tenha passado por alguns problemas. Ele acrescenta que viu algumas sombras ao redor dela. De repente, Hashima responde dizendo que o gerente está entendendo algumas coisas erradas. O gerente então pergunta a Hashima se alguém roubou sua calcinha. Ao ouvir essa conversa, Kuramini fica surpreso. Hashima tenta se defender, dizendo que foi apenas o vento. Kuramini entra na conversa perguntando do que o gerente está falando. O gerente revela que, na verdade, Hashima vem tendo problemas com um perseguidor, alguém que a observa e a segue. O gerente então sugere que Kuramini passe a noite na casa de Hashima, como guarda-corpos. Kuramini concorda facilmente, dizendo que parece uma boa ideia. O gerente pede que cuide de Hashima, chamando-o de Kuramini-chan. Ao ouvir isso, Hashima fica assustada. Hashima tenta negar rapidamente, dizendo que não quer incomodar Kuramini com seus próprios problemas. Kuramini responde que vai ajudá-la porque ela fez ele esquecer seus pensamentos suicidas e porque ela salvou. Ela responde que ele também salvou sua vida durante o assalto. Ele sorri polidamente e diz que agora estão quitas. Eles caminham juntos até a casa de Hashima. Ao chegar, Kuramini se surpreende com a casa de Hashima, achando que parece enferrujada. Ele pergunta por que ela mora sozinha. Ela responde que os pais dela estão em viagem de negócios há aproximadamente 1 ano.
Ele pergunta se ela não se sente sozinha, e ela diz que um pouco, mas que sabe que os verá novamente. Ele diz para ela não se preocupar com ele, e ela responde que é bom saber que está bem. Ele então pergunta por que ela se veste como Gyaru na escola, e se esse é o estilo habitual dela. De repente, uma lembrança passa na mente dela, e ela explica que é apenas para mudar a imagem. Ela avisa para não esperar que o quarto esteja limpo, e ele responde que não espera. Ela comenta que isso a irrita. Por fim, ela mostra o quarto e pergunta se parece estranho. Kuramine fica animado e diz que o quarto tem um aroma frutálico, perguntando se aquele é o aroma dela. Ela fica lisonjeada. Ela diz para ele não falar esse tipo de coisa enquanto belisca sua bochecha, chamando-o de pervertido. Ele pergunta se realmente está tudo bem ele passar a noite ali e se ela tem algum namorado ou algo assim. Ela diz rapidamente que não tem. Ela também menciona que é a primeira vez que um garoto entra no seu quarto. Surpreso, Kuramine questiona, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Ela diz a ele que deveriam ir para a escola juntos. Kuramine fica paralisado, perguntando-se se ela não se lembra do que aconteceu no dia anterior. De repente, ela pergunta onde ele esteve ontem. Kuramine permanece imóvel, encarando-a sem dizer nada. Naquele momento, ele não sabe que o dia anterior fez com que ele e eles abrissem uma caixa que não deveria ter sido aberta. Na escola, Kuramine se sente aliviado depois da manhã intensa. De alguma forma, ele conseguiu enganar Haruno, mas não sabe se deve tratá-la da mesma maneira depois de ter sido rejeitado. Ela continua tão popular como sempre, o que ainda o machuca. Ele decide olhar as coisas por outro ângulo. Apenas ao olhar para Hashima, qualquer um consegue ver que ela é popular. Ela é assim desde o primeiro ano. Ela é muito diferente da pessoa calma e silenciosa que foi no dia anterior. De repente, Haruno aparece do nada e pergunta para onde Kuramine está olhando, o que o assusta. Em seguida, ela pergunta se ele está olhando para Hashima. Ele responde perguntando se não pode olhar para onde quiser. Haruno responde que Kuramine sempre olha para ela. Ela também acrescenta que há um rumor envolvendo Hashima e muitos garotos. Ele rapidamente se opõe à opinião dela. Haruno fica subitamente quieta e pergunta se talvez ele e Hashima tenham se metido em algum tipo de problema juntos. Ele responde dizendo que não há nada entre ele e Hashima. Um colega de classe então comenta que nunca ouviu falar de alguém que tenha se declarado para Hashima. Outro acrescenta que Hashima é tão bonita que ele também não teria coragem de fazer isso, e que ela está sempre com Konachan. Outro aluno então pergunta sobre Konachan. E outro concorda dizendo que é a Gyaru. Do nada, Konachan grita surpresa dizendo que Kuramine passou a noite na casa de Hashima. Todos ouvem isso e ficam chocados. Hashima rapidamente diz às amigas para não falarem tão alto. Konachan então pergunta a Hashima se ela está namorando Kuramine. Ela rapidamente diz que eles não estão namorando. De repente, os alunos que ouviram começam a encarar Kuramine, questionando se ele realmente ficou na casa dela. Outro aluno acrescenta que ouviu dizer que Hashima sai com muitos caras e se pergunta se ela também adicionou Kuramine. Outro questiona que se ela sai com Kuramine, então ele com certeza tem uma chance, certo? Kuramine observa tudo se desenrolar bem diante de seus olhos e se pergunta se pode chorar. Agora os garotos da classe o encaram com raiva, questionando se ele não é o mesmo que está sempre com Haruno-chan. Os garotos claramente estão insatisfeitos. Hashima começa a entrar em pânico, enquanto Konachan comenta que os rumores já estão começando a se espalhar, como se quisesse culpar quem disse isso em voz alta. Kuramine continua observando Konachan fingir que não é culpa dela. Ele pensa em como Hashima se meteu em problemas depois de ajudá-lo antes, e agora é ela quem está sofrendo. De repente, ele tem um plano. Ele se levanta e grita alto, agradecendo Hashima por sair com ele. Ela fica, é claro, surpresa com a reação repentina dele. Ele continua falando, dizendo que valeu a pena se declarar chorando e que ela concordou em sair com ele porque sentiu pena dele. Ele também acrescenta que, embora tenha sido duro ela não deixá-lo nem segurar sua mão, ele aceitou. Em seguida, menciona que ficou na casa dela no dia anterior, mas não conseguiu fazer absolutamente nada. Hashima de repente pergunta do que ele está falando. Ele continua, perguntando se ela não disse que ele só ficaria por um mês. Acrescenta que ficará sob os seus cuidados. Ao ouvir isso, os alunos que observam ficam confusos, mas também passam a acreditar na história que ele acabou de inventar.
Eles comentam que ela só deixou ele entrar em sua casa porque sentiu pena dele, e nem sequer o deixou segurar sua mão, o que significa que ela deve ter uma postura bem rígida. Kuramine está protegendo a reputação dela. Hashima começa a tentar esclarecer tudo entre ela e Kuramine. De repente, um professor entra na sala e manda todos se sentarem. Kuramine se sente satisfeito, acreditando que essa foi a melhor solução. Já Hashima não parece feliz com o que acabou de acontecer. Ele percebe que ela está olhando para ele, mas acha que ela parece fofa como um hamster. Haruno parece irritada. Mesmo que ele explique as coisas para ela, não pode contar o verdadeiro motivo de tudo. Mais tarde, Haruno se aproxima dele exigindo uma explicação. Ela menciona que algo claramente aconteceu entre ele e Hashima no dia anterior, e pergunta o que ele quis dizer ao se declarar chorando. De repente, ela puxa toda a situação para si mesma, perguntando se ele se declarou a ela enquanto estava saindo com Hashima. Ele responde dizendo que foi depois disso. Ela então pergunta se ele se importaria se fosse qualquer pessoa, já que ela sabe que ele não é esse tipo de cara. Ele diz que não é assim, chamando-a de seu feixe de luz. Ela então diz que as palavras e as ações dele não combinam, e além disso, envolvem Hashima. Kuramine se pergunta o que ela quer dizer ao mencionar Hashima. Ele também a lembra que eles são apenas amigos de infância, e que ela não deveria se importar com isso. Ela então pergunta se amigos de infância mentem um para o outro, acrescentando que nunca mentiu para ele e que eles sempre estiveram juntos. Ele responde dizendo que entende. Ela então diz que pode ser qualquer pessoa menos Hashima. Ele pergunta por que não pode ser Hashima. Com uma expressão triste, Haruno diz que não pode contar para ele e implora para que ele aceite qualquer uma menos Hashima. Ele diz que não entende o que ela está tentando dizer. Ela continua implorando. Ele diz que isso não é problema dela. De repente, ela vira as costas, vai embora e grita que não sabe mais quem ele é. Ele chama o nome dela e ela diz para ele não falar mais com ela. Enquanto ela corre para longe, ele grita que não há nada acontecendo entre ele e Hashima. Ele então decide ir embora. Quando olha para o outro lado, vê Hashima. Ela comenta que já é tarde e pergunta o que ele estava fazendo. Ele olha para ela com uma expressão um pouco abatida enquanto chama seu nome. Ela rapidamente segura o rosto dele e diz que algo aconteceu. Ele se surpreende com o toque repentino e diz que nada aconteceu. Ainda segurando o rosto dele, ela diz que vai esquecer o que aconteceu mais cedo. A presença dela faz com que ele pense que é como se sua alma estivesse sendo purificada. Ele então pergunta se ela ainda está grávida e acrescenta que graças ao que ele fez, as pessoas não vão mais tratá-la mal. Ela responde que esse não é o problema e explica que depois disso fizeram muitas perguntas a ela. Ela também pergunta se ele está bem e menciona que as pessoas já o entenderam mal antes. Ele diz que está bem e que ela não precisa se preocupar. Ela então diz que está tudo bem, e ele pergunta por que ela está esperando por ele. Ela responde que queria ir para casa com ele. Ele pergunta se ela não se importa depois que ele disse que eles estavam namorando, e diz que não acha necessário irem juntos. Ela responde que isso não tem nada a ver com isso, e que só quer ir com ele. Ela olha para ele e pergunta se ele não pode, e ele rapidamente diz que não se importa, corando. Quando ela chega ao destino, agradece por ele ter caminhado com ela e pergunta se ele vai para casa a pé. Ele concorda. Ele fica em silêncio por um momento, pensando que não há ninguém esperando por ele em casa e que Haruno rejeitou. Mesmo que volte para casa, estará sozinho. Ele então se vira e se despede de Hashima, acrescentando que haverá amanhã. Hashima fica em silêncio por um momento, depois corre até ele. Então ela pede para que ele vá à casa dela novamente, surpreendendo-o mais uma vez. Ele parece confuso e pergunta se ela ainda está brincando com tudo isso. Ela o lembra que, além disso, ainda tem o problema do perseguidor. Ela acrescenta que pediu ajuda à polícia, mas eles não fizeram nada. Ela diz que se ele ficar com ela, se sentirá mais tranquila. Ele então pergunta se ela